Eu tenho aqui o R3, eixo X, eixo Y, X e Y, Z. O R3 é o nosso mundo. Aí eu tenho aqui o plano, vou desenhar aqui um pedaço do plano XY. Está aqui, ó. Um pedaço do plano XY. Aí eu posso desenhar outro plano aqui, paralelo ao plano XY. É uma cópia do R2. Aí eu pego outro aqui, ó. Então, moral da história, no R3 cabem infinitos R2, todos paralelos. Se o R2 fosse um universo, caberiam infinitos universos paralelos dentro desse outro universo que tem uma dimensão a mais, que é o R3. Entenderam? E observem que dentro do R2, o R1, ele é uma coisa fina aqui, uma coisa magra aqui, ó. Uma coisa delgada, quase não tem espessura aí, né? Dentro do R3, aquele R2 que comportava muitos R1s, ele é uma coisa fina aqui também. Ele é só um plano, é só uma lâmina dentro do R3, o R2. Dentro do R3, o R2 é só uma lâminazinha, tá? E aí, então, o R4, como é o R4? Tá? Lá no R4, o nosso mundo aqui, que é o R3, ele é só uma coisa fina lá também, entenderam? E cabem lá no R4 infinitos R3 paralelos, entenderam? Então, o nosso mundo lá no R4 é uma coisa, uma lâminazinha lá, entenderam? Lá eu ponho outro R3 paralelo. Infinitos universos paralelos eu ponho dentro do R4, de dimensão 3. Vocês entenderam? É assim que é o R3. Agora assim, assim que é o R4, né? Para a gente ter uma interpretação, acontece assim, quando a gente está num mundo, vamos pensar assim, o R1 é um mundo, é um universo. O R2 é um universo, o R3 é um universo, o R4 é um universo. A gente não usa universo, a gente usa espaço. O R1 é um espaço vetorial de dimensão 1. O R2 é outro espaço. É um espaço vetorial de dimensão 2. O R3 é um outro espaço, dimensão 3. O R4 é outro espaço, dimensão 4. Então, são espaços, né? Se você pensar assim, que o R1, o R2, o R3, o R4 são espaços, você pode ficar pensando, qual é o efeito de eu estar num desses espaços e colocar uma dimensão a mais? Entenderam? Qual o efeito? Olha, para ter uma ideia boa disso, teve um religioso inglês que ele escreveu um livro sobre isso, que era para justamente tentar mostrar para as pessoas isso, de como seria se existisse um mundo de dimensão 4 e a gente estivesse imerso nele, né? E aí ele escreveu um livro chamado A Planolândia. A Planolândia, que é um mundo plano, um universo plano, onde vivem lá seres planos, né? Um desses seres é o quadrado, outro é o trapézio, o retângulo, entendeu? Aí um dia esse mundo recebe a visita de um ser tridimensional, a esfera. E aí a esfera quer fazer contato com o pessoal desse mundo, mas ela tem um problema, que ela não cabe nesse mundo, ela é volumosa. As coisas nesse mundo são finas, e ela não cabe lá. Entendeu? Olha, é uma coisa assim, ó, Imagina você assim, uma coisa lúdica agora, tá? Olha, imagina você assim, que você tem aqui esse mundo aqui, chamado Planolândia. Aqui é um plano, é um pedaço de um plano, tá? Aí moram aqui seres. O quadrado é um deles. O triângulo é outro. O trapézio. O retângulo. O hexágono, o pentágono, tá? Aí esses seres se comunicam um com o outro. E eu aqui, eu sou um objeto
de 3 dimensões olhando para esse mundo. Vocês também. Tá? Aí olha o que acontece. Imagina você o seguinte. O triângulo é um ser desse mundo. O quadrado também. Um conversa com o outro. Tá? Mas quando o triângulo olha para o quadrado, ele olha somente a frente do quadrado. Ele não consegue olhar a costa do quadrado. Tá? Quando o triângulo olha para o quadrado, ele olha só aqui a pele do quadrado. Ó, tá? Ele não consegue olhar os órgãos internos do quadrado. Ele não consegue enxergar, por exemplo, o coração do quadrado. Tá? Ele não consegue. Já nós, que estamos olhando para esse mundo, a gente tem uma visão diferente da que eles têm um dos outros. Quando eu olho para o quadrado, eu olho a frente, eu olho a costa, eu olho dentro do quadrado. Entenderam? Olha, por exemplo, se aqui está a casa do quadrado, olha. A casa do quadrado, ó. Aqui está a porta, né? Aqui está o quarto do quadrado, ó. Tá? Aqui um banheiro aqui, ó. Tá bom? Essa é a casa do quadrado na Planolândia. Ele chega aqui, ele entra na casa dele, vai no banheiro, vai para o quarto, entendeu? Ele chega aqui na casa dele, entra, fecha a porta, e ninguém aqui de fora enxerga mais ele. Mas eu aqui, da terceira dimensão, eu enxergo ele não tem como se esconder. Entenderam? Imagina o seguinte, que nós, que somos seres do R3, estamos lá imersos no R4, somos uma coisa fina lá no R4. E tem um ser do R4 nos olhando. A visão que ele tem da gente é diferente, entendeu? Quando ele olha para um de nós, ele não olha só a frente, ele olha a frente, a costa, ele olha dentro. Se ele estiver fora desse auditório, ele mesmo assim consegue enxergar a gente. Porque para a quarta dimensão, o nosso mundo é todo aberto. Nada se esconde quando alguém da quarta dimensão olha para a gente. Que nem aqui, quando eu da terceira dimensão olho para cá. O quadrado está escondido do triângulo. Mas não de mim, que eu estou na terceira dimensão, não de vocês. Entenderam? Esse é o efeito de você ter uma dimensão a mais. Olha, imagina vocês o seguinte, ó. Que aqui está o mundo do quadrado. Aqui está o mundo do quadrado. Aqui está o mundo do quadrado. Aqui é um pedaço da Planolândia. O quadrado está bem aqui. E aqui está o R1. E aí aqui estão os seres do R1. Como são os seres do R1? São segmentos. Entenderam? Esse é um ser, esse é outro ser. Um fala com o outro, esse olha para esse, mas esse aqui, quando olha para esse, ele olha só a frente desse, ele não olha a costa. Esse, quando olha para este, ele não olha aqui dentro. Mas o quadrado que está com uma dimensão a mais, quando ele olha para esses dois, ele olha a frente, a costa, ele olha dentro. Então, quando você é um ser de um mundo de 2 dimensões e olha para um mundo de 1 dimensão, nada se esconde. Quando você é um ser de 3 dimensões e olha para o mundo de 2 dimensões, nada se esconde, é tudo escancarado. Então, se viesse um ser do R4 e olhasse para a gente, ele ia olhar tudo. Nada ia se esconder dele. Nada que tivesse dentro, nada que tivesse fora, nada que tivesse à frente, à costa. Entenderam? Esse é o efeito de ter uma dimensão a mais. Tá?